o Senhor ele está dando para a primeira igreja batista da Rocinha uma oportunidade de viver coisas que nunca se viu nem se ouviu falar nesse lugar. Mas para isso, Deus ele faz uma pergunta para mim, para você hoje. Qual é a sua geração? A geração de Eli ou a geração de Samuel? Qual é a sua geração? Por quê? Porque ambos estavam no templo, igreja. Ambos estavam na casa de Deus, igreja. Eu poderia extrair uma outra ministração, falar de 3 gerações, a geração de Eli, a geração de Ofni e Finéia e a geração de Samuel. 3 gerações de sacerdote, mas não. Vamos buscar a questão da submissão, a questão do posicionamento. O posicionamento de Eli contrariou a Deus. Em contrapartida, o posicionamento de Samuel agradou a Deus. O que era raro nos tempos de Eli passou a ser em abundância no tempo de Samuel. O que não acontecia no tempo de Eli passou a acontecer no tempo de Samuel. O que acontecia na geração passada, na primeira igreja batista da Rocinha, não pode continuar acontecendo na geração de agora, porque o espírito é outro, a unção é outra, o propósito de Deus é outro. Entenda uma coisa, igreja: se nós não nos submetermos à vontade de Deus, que ela vem na vertical para o pastor da igreja, e essa ministração ela é enviada, compartilhada na horizontal para a igreja, nós nunca iremos entender o que está no coração de Deus. E quando não se entende o que está no coração de Deus, a gente vai para lá, a gente vai para cá, a gente vai para lá, e nunca a gente vai para a direção que Deus quer. Então, o posicionamento em submissão, eu disse, o posicionamento em submissão faz com que a igreja ande no melhor de Deus. Quantos querem andar no melhor de Deus? Existe um posicionamento para isso. Existe um posicionamento. O efeito da insubmissão é ausência de qualquer tipo de privilégio, seja físico, espiritual, financeiro, material. Pensa aí os privilégios que a pessoa ela deixa de ter por questão da insubmissão. E o pior deles, a desconfiança. Quando as pessoas não confiam em você, é uma coisa chata, não é? Imagina Deus não confiar mais em você. Você já parou para pensar? Deus confia em mim? Sim ou não? Será? Será que Deus confia em mim? Será que Deus acredita em mim? Eu declaro, Deus acredita tanto que Ele permitiu você estar aqui nessa noite para você entender que existe um lugar de honra para você aqui nesse lugar, e que através desse lugar de honra a palavra dele vai se mover na tua vida, a vontade dele vai se mover na tua vida, e através desse mecanismo todo que vem do céu, a Rocinha saberá que existe um Deus aqui nesse lugar e que você serve a um Deus vivo que muda a história de todo aquele que crê. É isso que você vai entender. Uma é a vontade do homem, outra é a vontade de Deus. Quais das duas eu estou fazendo? A do homem ou a de Deus? Mas não para por aí. Como eu disse, ele representa um período, representa uma fase, representa uma época. Samuel também representa uma fase,
representa uma época, mas só que diferente da de Eli. Sabe por que às vezes, diante de uma palavra, a igreja às vezes ela fica em silêncio? Porque às vezes é complicado a gente entender que o reino de Deus, eu disse o reino de Deus, não disse a igreja, precisa se posicionar. E às vezes esse posicionamento contraria o que a gente quer, contraria o que a gente pensa, contraria a nossa vontade, contraria as nossas ideias, contraria tudo aquilo que nós temos como estrutura de conhecimento. Por quê? Porque o reino de Deus, o reino de Deus anda na contramão do homem. É simples. Se eu estou me dispondo a servir a Jesus, logo subentendo que tudo que tem em mim precisa de ser transformado por tudo aquilo que Ele quer colocar em mim. Logo, eu me torno um participante desse reino, onde Ele quem? Jesus é o meu guia. Aí quando se fala de reino de Deus, isso é claro, tem que se falar também de submissão. Por que eu coloquei uma coroa de espinho e a outra ali bonita, que parece ser de ouro? A de espinho representa a submissão. Quem quer a coroa de espinho? Mas pastor, Jesus já usou. Eu não estou falando que vai colocar uma coroa de espinho na sua cabeça, crente. Eu não falei isso. A coroa de espinho significa, cara, abrir mão das coisas. Abrir mão do que você quer. Abrir mão das suas vontades. Abrir mão dos seus achismos, sabe? Abrir mão, abrir mão, abrir mão. Submissão significa abrir mão do meu eu, abrir mão do meu ego e fazer a vontade dele. Ser reverente a ele. Ouvir a voz dele. E aonde que eu consigo fazer isso, pastor? Aqui, na igreja. Primeiro lugar. Pastor, e em casa? Também. E no meu carro? Também. No meu trabalho? Também. E no banheiro? Também. Mas tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Num ambiente como esse, chamado culto. Uau! Submissão e honra. Vai falar de um menino. Diga comigo, igreja, submissão e honra. Veja que eu coloquei submissão e honra, não coloquei honra e submissão. Por quê? Pastor Eberson fala com muita frequência. O orgulho precede a queda, né? E a humildade precede a honra. Ser humilde é ser submisso. Ser submisso é demonstrar humildade. Reconhecer que erra. Reconhecer que está errado. Reconhecer que precisa de ajuda. Reconhecer que muitas das vezes mais pisa na bola do que acerta. Eu não estou falando de ninguém aqui. Estou falando de uma outra pessoa que eu conheço aí fora. Lá fora. Porque aqui só tem gente boa. Olha aí pro teu lado, vê se só tem gente boa mesmo. Amém? Só tem gente boa. Aí, como eu disse, que tanto um quanto o outro representa períodos, representa épocas, representa fases. A fase de Eli, da desonra, da insubmissão, estava acabando. E consequentemente, gravem isso, olha, isso é muito importante. Veio fresquinho agora.
enquanto a família de Eli estava na insubmissão, Israel estava perdidinho. Portanto que depois dessa palavra, os filisteus invadiram Israel, destruíram tudo e levaram embora a arca. Levaram embora a presença de Deus. Tem muita gente que no meio da guerra tem segurado tudo, mas tem perdido a presença de Deus. Fala, Jeová. No meio da guerra, está segurando os bens, mas está largando a presença de Deus embora. Não faça isso. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Na tua guerra, deixa os bens irem embora. Permaneça com a presença de Deus. Deus tem te cobrado isso. Você tem valorizado mais as coisas do que a Ele. Eli valorizava mais os filhos, mais o que os filhos faziam. Eli valorizava mais a sua cadeira de balanço, onde ele morreu. E tudo foi levado à arca. A presença de Deus. Perca tudo, menos a glória de Deus. Submissão e honra. 1 Samuel 3:1 diz: E o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Ou seja, sem palavra, como é que se vive? Como é que o povo de Deus vai viver sem a palavra de Deus, se a palavra é a direção dada pelo Senhor? Sem visão, como é que o povo vai viver sem a instrução do Senhor? Visão quer dizer instrução, palavra quer dizer caminho. Ele não tinha nem palavra nem caminho, o povo estava perdido, mas Samuel, menino, ministrava perante o Senhor. Ainda era raro, o que depois passou a ser frequente. Gente, a palavra tem sido frequente ou rara? A vontade de Deus tem sido frequente ou rara? Gente, me perdoem. Dia 12 de novembro de 2017, gravem isso na tábua do coração de vocês. Me perdoem. Servir a Jesus no reino. Servir a Jesus no reino é andar debaixo da palavra e viver a visão espiritual que Deus tem liberado para a igreja na face da terra nos últimos dias. Você quer saber para onde a tua igreja está indo? Nunca deixe de estar na casa do Senhor. Você quer saber o que Deus está requerendo da sua igreja? Nunca falte uma escola de vencedores. Nunca deixe de estar num culto. Sabe por quê? Porque sem palavra e sem visão, o caminho é para a destruição. Sem palavra e sem visão, o povo caminha perdido. E tem muita gente no nosso meio que está perdido. Está perdido. Isso me dói o coração saber. Palavras têm sido ministradas nesse altar. Deus tem falado, Deus tem direcionado, Deus tem apontado, Deus tem esclarecido. Mas ainda tem gente que está pensando assim: o que eu vou fazer? Para onde irei? Qual é o caminho? Qual é a visão? Qual é o propósito? Qual é o projeto? Deus já tem falado, crente. Então, a submissão e honra, o menino estava ministrando o que era raro. O que era raro? A palavra. O que era raro? A visão. O que era raro? O direcionamento. Mas glórias a Deus,
que o direcionamento tem chegado para mim, o direcionamento tem chegado para você, a visão tem chegado para mim, a visão tem chegado para você. Só anda perdido quem fizer ouvido de mercador, e como diz o ditado, aquele cego que enxerga, mas que ele não quer ver a verdade. Como é que eu faço, pastor? Permaneça debaixo da autoridade espiritual. Permaneça debaixo da autoridade espiritual. Permaneça. O tempo passa, gente. O tempo passa. Às vezes a gente, nós, a igreja, se acostuma. Se acostuma. Eu já sou crente. Ah, tá bom. O diabo não pode mais me alcançar, o diabo mais não pode fazer aquilo, o diabo não pode... Já sou crente, já vou para o céu, tá bom. Gente, não tá bom não, gente. Não tá bom não. Não tá bom não. Você precisa desejar mais de Deus. Precisa almejar mais de Deus. Precisa querer conhecer o Pai, conhecer mais o Criador, conhecer mais a Jesus, conhecer mais a palavra, conhecer mais o que tem no reino para a tua vida. Não tá bom. Não tá bom. Samuel era só um menino, ele podia dizer, não, Deus está bom, eu não quero mais, porque quanto mais é dado, mais responsabilidade tem e maior é a cobrança. Às vezes é por isso que as pessoas não querem se aprofundar no reino, porque quanto mais eu me aprofundo no reino, mais responsabilidade recai sobre a minha vida, e quanto mais responsabilidade recai sobre a minha vida, maior é a cobrança, e quanto maior é a cobrança, mais dor a gente tem na alma. Por quê? Porque a responsabilidade dói. A responsabilidade dói. Só quem tem responsabilidade sabe o peso que é ministrar ao Senhor, o peso que é aprender com o Senhor, o peso que é dar exemplo de vida para alguém. Não basta só falar bonito. Não basta só carregar uma Bíblia, não basta só tocar, não basta só operar, não basta só fazer. É necessário estar na submissão e ser submisso. Não basta. Não basta. Não basta. Samuel estava ali. E Deus começou a falar com ele. Era só um menino. Mas como eu disse, o tempo passa. O efeito da submissão. Em 1 Samuel, no capítulo 3, também os versículos 19 e 21. Olha, o apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, ele orienta a igreja a crescer. Crescer, fala comigo, crescer. Mas crescer como, pastor? Diga comigo, na graça e no conhecimento. É nisso que a igreja precisa crescer. Na graça e no conhecimento. O menino Samuel era só um menino, mas ele cresceu. Ele se tornou um adolescente, se tornou um jovem, se tornou um homem, se tornou um ancião. Mas ele não parou de crescer, nem na graça e no conhecimento. À medida em que ele crescia em sua estatura, ele também crescia na graça e no conhecimento. Jesus, com 12 anos no templo, ele estava ali discutindo sobre a lei com os doutores, com os fariseus, com os mestres. E a Bíblia relata, e Jesus crescia diante de Deus e dos homens na graça e no conhecimento. A igreja precisa entender que está debaixo da submissão, que é um lugar de honra, também está embutido crescer na graça e no conhecimento. Deus, eu estou dizendo, Deus, Ele não quer que a sua igreja permaneça bebês espirituais a vida inteira. Deus não deseja isso. Deus deseja que o seu povo cresça. Como é que você ensina para uma criança, ou seja, como é que um adulto ele vai demonstrar a submissão? Se tudo isso for construído desde a sua infância,
Você aceita Jesus hoje, você é um bebê espiritual. Você pode ter 200 anos, mas você aceita Jesus hoje. Tu morre para o mundo, nasce para Deus e é um bebê espiritual. Sim, começa o processo. Leitinho espiritual, papinha espiritual, uma comidinha melhorzinha espiritual, depois vem o mocotó, vem a feijoada, vem a dobradinha espiritual. Você já cresceu, já está maduro, já pode receber comida sólida. Mas se ficar bebezinho toda a vida só vai dar trabalho. Tem que trocar a fraldinha do bebê, tem que dar chupetinha pro bebê, dar mamadeirinha pro bebê. Mas Deus quer que cresça, 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 igreja cresça, cresça, cresça. Deus quer que nós cresçamos. Cresça, 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 cresça. Deus quer que cresçamos. Samuel cresceu. Ele não ficou aquele bebezinho o tempo todo no ouvido de Eli, não. Ele cresceu. E quando ele cresceu, o efeito da submissão começou a surgir. O efeito da submissão cresce quando a gente está grande, quando a gente já está adulto. Hoje eu dou glória a Deus pela educação que a minha mãe me deu. Dou glória a Deus pela educação que a minha mãe me deu. Ou faz ou faz. Ou faz ou faz. Qual era a alternativa que eu tinha? Nenhuma. Tinha que fazer. Tinha que fazer. Quando chegava, você achava que tinha a mãozinha na cabeça. Parabéns, nenenzinho. Não. Não tinha. Não tinha. Eu ficava chateado com isso. Um pouco, não vou negar. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Quando eu estou de férias na faculdade, minha esposa deita e rola. Eu tenho que chegar e fazer a janta às vezes. Cara. Às vezes ela vai em algum lugar, demora, eu boto a roupa na máquina para lavar. Criança, vocês fazem isso? Tem que fazer, cara. Ela manda uma mensagem. Quando eu não vejo a mensagem, ela dá bronca. Por que você não vê a mensagem? Tá? Gente, é na vida adulta que a gente vai revelar o que aprendeu na infância. Cara, isso é fato. É na vida adulta que a gente vai revelar o que aprendeu na infância. Se eu e pastor Eberson, pastor Ed, se a gente que recebemos essa unção e nos foi dado um título de pastor, que nós temos a responsabilidade de encaminhar vocês para o crescimento. Se não, vocês podem até entrar e a gente vai ficar do lado de fora. O apóstolo Paulo diz isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão, para que não pregando às pessoas venha eu ficar reprovado. Olha, o apóstolo Paulo disse isso. Esmurro o meu próprio corpo e reduzo a servidão, para que não venha eu pregar os outros, levar as pessoas para o céu e eu mesmo ficar reprovado. Ele tinha consciência que primeiro a crescer era ele. Ele tinha consciência de que o primeiro a aprender era ele. Ele tinha consciência que o primeiro a melhorar era ele. Às vezes as pessoas acham que é fácil ser pastor. Pastor Elias, né? Pastor Eberson, pastor Bonerges, pastor Ed, cadê tu? Às vezes as pessoas acham que é fácil. Caraca, o pastor fala bem, prega bem e tal. Pô, maneiro, bacana. Que Deus derrame sobre a igreja uma unção de pastor agora.
recebe. Gente. Vamos voltar para a mensagem. Onde eu estava? Estava aqui, o efeito da submissão. O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia e fazia com que todas as suas palavras, quais as palavras? Todas as suas palavras se cumprissem. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Esse é o versículo 19. Olha, tudo começou com a palavra. 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 Quer crescer? Palavra. Quer mudar de vida? Palavra. Quer ser nova criatura? Palavra. Quer viver nesse reino chamado reino de Deus, que não é dos homens? Palavra. Quer chegar no céu? Palavra. Pastor, o que eu faço que não precise da palavra? Nada. Quer ser crente? Só se for pela palavra. Tem como, pastor, ser crente e viver sem a palavra? Não sei. Se você acha que dá para, se você acha que dá para viver sem comer, vai fundo. Vai fundo. Fica à vontade. Você percebe que começa numa palavra, termina numa outra palavra. Sabe por quê? Porque a palavra é Ele. A palavra vem dEle. Tiago, tem mais um? Acabou? Eu coloquei aqui uma frase, pode deixar a coroa, que diz assim: só é durável a submissão voluntária. Só é durável a submissão voluntária. E é essa submissão que nos traz a honra. A submissão voluntária. Eu aprendi uma coisa. O reino de Deus, por mais que a Bíblia diga que ele é tomado à força, mas tudo que é... Entenda bem, a Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado à força. Mas tudo que eu faço no reino forçado não agrada a Deus. O reino de Deus é tomado à força. Mas tudo que eu faço no reino de Deus forçado não é submissão. Não tem voluntariedade, muito menos prazer. E se não tem nada disso, a honra fica mais longe ainda. Então, só para a gente terminar, Samuel, nesse versículo 19, que o 21 não entrou, diz assim o 21, o Senhor, ou seja, o último versículo, na verdade o 22, que ele está próximo do capítulo 4 já. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. E a palavra da primeira igreja batista da Rocinha se espalhará por toda a Rocinha. Como isso acontecerá? Através de mim, através de você. Através de mim, através de você. Então, olha, a palavra-chave para esse efeito propagador dessa palavra é submissão. Como eu disse, essa palavra ela assusta de primeira instância. Quando se fala em submissão, a pessoa pensa logo em servidão,
como é que eu posso dizer, em servidão, sem controle, de repente aquela coisa que massacra. Gente, não é nada disso. Isso, infelizmente, foi construído algumas décadas atrás. Mas hoje o Senhor está esclarecendo para a gente, já há algum tempo, que submissão é servir ao Senhor com prazer. Servir ao Senhor com prazer. Então eu quero convidar você a ficar de pé. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E refletisse em alguma coisa que você percebe em você que atrapalha esse posicionamento. Que é se submeter a alguma autoridade. Seja você jovem que tem dificuldade de se submeter aos seus pais. Você homem que trabalha, tem dificuldade em se submeter ao seu líder, ao seu encarregado. Enfim, a área que você acha que se submissão. Porque ele não subiu na cruz, ou seja, ele não foi para a cruz porque ele quis, abrindo parênteses, sem que ele expressasse uma extrema submissão ao Pai que está no céu. Fecha o parênteses. Por quê? Porque a gente vê, a palavra nos revela, Jesus orando: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Senhor, que em nossas vidas, todavia, seja feita a tua vontade. Senhor, muitas das vezes pensamos em desistir, pensamos em abrir mão, pensamos em retroceder, pensamos até mesmo em culpar alguém pelos nossos dilemas, pelas nossas fraquezas, pelos nossos insucessos. Mas nós queremos nesta noite nos colocarmos diante do Senhor e fazermos feito. Senhor, que seja feita a tua vontade. Você pode dizer isso comigo? Que todavia seja a tua vontade na minha vida. Porque da vontade do Senhor a gente consegue praticar a submissão, andar em submissão, porque o Senhor
é quem tira todo paradigma e todo pensamento de que a insubmissão ela promove a inferioridade. Não, querido, não é isso, não é isso. A dizer que você seja inferior ao... A submissão não quer dizer que você seja pior do que alguém. A submissão não quer dizer que você não tenha o devido valor. Não, muito pelo contrário. A submissão ela mostra tudo isso de uma outra maneira. O valor que você tem, a sua superioridade e a sua importância. Quando a gente se submete, a gente revela para Deus que nós estamos dispostos a obedecer sem reserva. Sem reserva. Primeiro, obedecer a Ele, a sua palavra, que fazendo assim, nós não teremos dificuldade alguma. Eu disse, não teremos dificuldade alguma em obedecer pai, em obedecer mãe, em obedecer liderança, seja ela qual for. Não teremos dificuldade. Senhor, que o Senhor esteja colocando em nós esse espírito, para que possamos viver a cada dia aprendendo com esse espírito a nos submeter às autoridades, como diz a tua palavra. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
eu declaro para todos vocês uma semana de ótimas notícias, uma semana de surpresas celestiais maravilhosas. Olha, não vá embora correndo, dê uma passada aqui no bazar,